Ei, som, teste. Ei. Ei, som. Amém, meus irmãos? Evangelho de João, capítulo número 13. Evangelho de João, capítulo número 13, nós vamos estar dando continuidade à série de mensagens que temos trabalhado no Evangelho de João. Nós terminamos o capítulo de número 12 e hoje estaremos estudando uma parte do capítulo de número 13 do Evangelho de João. Que Deus nos abençoe nessa noite. Agradecendo a presença de todos, muito feliz de estar vendo os irmãos, muito feliz de estar vendo a irmã Maria aqui conosco, a irmã Raquel, que bênção, que saudade das irmãs. Deus abençoe grandemente a vida das irmãs em nome de Jesus, amém? Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo de número 1, amém? Todos acharam? João capítulo 13, versículo 1, diz assim a palavra de Deus: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia, e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Quando aproximou-se de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto o mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essa noite e pedimos que o Senhor venha estar falando grandemente ao nosso coração, através da Tua palavra. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, esse texto, dos textos mais lindos da palavra de Deus, que nos fala a respeito de Jesus nos seus últimos dias, na sua última semana, já no seu último fim de semana, antes dele morrer e ser entregue às autoridades. A partir do capítulo 13 de João até o capítulo de número 17, Jesus vai começar a pregar diversas mensagens de despedida. São mensagens em que Jesus está se despedindo dos discípulos, dizendo que ele iria passar pelo sacrifício, ele iria passar pela paixão, ele iria sofrer e ele iria morrer e ressuscitar ao terceiro dia. No capítulo de número 14, Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, a partir desse capítulo 13 até o 17, Jesus está se despedindo dos discípulos. Jesus para um pouquinho de pregar para as multidões,
para um pouquinho de fazer esses milagres, ele para um pouquinho de exercer o seu ministério público e começa a ministrar na vida dos discípulos de uma forma muito especial. E nesse tempo em que, no capítulo número 13, os irmãos vão ver, a partir do versículo 1, vai dizer que antes da festa da Páscoa, Jesus estava nesse contexto da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os irmãos que têm acompanhado desde o início, a que a gente tem estudado no Evangelho de João, os irmãos sabem que em diversos momentos Jesus falava assim: ainda não é chegada a minha hora. Em diversos momentos, Jesus, o próprio escritor, o próprio João, ele diz: Jesus fez isso ou aquilo, mas ainda não era chegada a sua hora. Em João capítulo 7, por exemplo, nós vamos ver quando os irmãos de Jesus, eles dizem para Jesus que ele deveria ir para um lugar que pudesse ser visto, que ele pudesse realizar milagres de uma forma que ele fosse vista. Mas Jesus diz para eles: para vocês toda hora é hora, mas a minha hora não é essa. Agora, nesse versículo número 13, desse capítulo número 13, e a partir desse ponto, Jesus começa a mostrar que a hora dele está chegando. Ele já começa a dizer: olha, está chegando a minha hora. Ele diz aqui no versículo 1, sabendo Jesus que a hora, que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai. Ou seja, ele já estava entendendo que esse era o tempo dele. Esse era o momento de ele passar por aquele sofrimento. Irmãos, se nós estivermos ligados com Deus, se nós estivermos firmes com Deus, a gente vai ter o discernimento espiritual de entender aquilo que nós temos que passar. Entender que muitas vezes há tempos de alegria, mas também há tempos de dor. Há momentos que a gente ri, mas há momentos que a gente vai chorar. Porque em Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que há tempo para todas as coisas. E há todo propósito debaixo do céu há um tempo. Então Jesus, ele tinha esse discernimento com a conexão com o Pai, como homem, daquilo que ele tinha que passar. Então ele sabia que aquele momento era um momento de dor, era um momento de luto, de tristeza, mas o que me chama a atenção é que Jesus sabia que ele tinha que passar por isso. Mais à frente, um dos discípulos vai chegar para Jesus e dizer, Pedro, vai dizer para Jesus que o Senhor não pode ser entregue, o Senhor só pode ser morto. De forma nenhuma eu vou deixar que isso aconteça. E Jesus vira para ele: olha, reza de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, mas dos homens, porque eu tenho que passar por isso, não tem jeito, eu tenho que passar por esse sofrimento. Então Jesus, ele já tinha o discernimento de que era a hora dele, estava chegando, está chegando o momento do sofrimento, e ele diz que ele amou os seus até o fim. Versículo 2 diz: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este quem? Sabendo Jesus, que o Pai havia confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e pegando uma toalha, cingiu com ela. Irmãos, preste atenção aqui, versículo de número 3. Jesus, sabendo todas as coisas, que tudo Deus havia confiado a ele como filho de Deus, e Jesus, sabendo que ele veio de Deus, ele estava voltando para Deus. Irmãos, isso acontece com todos nós. Você sabia que a gente vem de Deus e volta para Deus? Isso acontece com todo mundo. Nós fomos criados à imagem e semelhança de quem? De Deus. Então todo mundo, independente de ser filho de Deus ou não, de alguma forma foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, quando nós vemos, quando Deus cria o homem, do pó da terra, sopra dele o fôlego de vida, nós vemos que Deus criou o ser humano à imagem e semelhança dele. Ou seja, é Deus que nos dá a vida, Ele é o Senhor da vida. Se nós estamos aqui é por causa de Deus, amém? Se nós viemos ao mundo é por causa de Deus. Então Deus começou a nossa vida. Antes, e por qualquer planejamento de um pai ou mãe nos colocar no mundo, Deus, acima de tudo, planejou isso. Então nós começamos em Deus. E quando a gente morre, a gente vai para onde? A gente vai para Deus também. Eclesiastes fala sobre isso, que o homem chega ao pó e a alma volta para Deus.
E aí a alma voltando para Deus, ele vai ter o destino espiritual daquilo que ele creu ou não em Jesus, céu ou inferno. Então, preste atenção, Jesus disse que ele veio de Deus e volta para Deus. E nós viemos de Deus e voltamos para Deus. O que se espera de nós enquanto vivemos aqui na terra? Que vivêssemos para Deus. Da mesma forma, porque se eu venho de Deus e no final eu vou encontrar com Ele, o que Deus espera de nós? Que a gente viva para Deus. Porque tudo começa com Ele e termina com Ele também. Não adianta a gente fugir de Deus. Não adianta a gente fugir dos desígnios e dos propósitos de Deus. Porque a gente veio dele, vai voltar para Ele. E o que Deus espera de nós é que ao longo desta vida, eu e você vivamos para Ele. Algumas pessoas dizem, mas eu indo para a igreja, entregando minha vida para Jesus, eu estou perdendo tempo. Na verdade, a gente não está perdendo tempo e deixando de aproveitar as coisas dessa vida. Na verdade, a gente está cumprindo o propósito do qual nós somos criados. Porque se eu venho de Deus e eu volto para Deus, nada mais sensato do que viver para Deus. Porque eu venho e volto para Ele, do mesmo jeito. Amém? Então, versículo 3: sabendo este que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Versículo 4: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida ele fez o quê? Jesus pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugá-los com a toalha, com que estava cingido. Irmãos, esse texto nos mostra uma lição de humildade de Jesus. Os irmãos, se forem avaliar o contexto histórico do judaísmo, os irmãos vão observar que naquela época não se tinha muitos transportes, carros, e as pessoas para se locomover, elas iam andando mesmo. E pela tradição, pelos costumes, até de vestimentas, as pessoas não costumavam utilizar sapato fechado. Elas utilizavam aquelas sandálias, aquelas sandálias abertas, aquelas sandálias que você vê o dedo, que você mostra o dedo. Então se utilizava daqueles tipos de sandálias, que a gente viu nos filmes, que a gente viu aqui na peça da Páscoa, que a gente viu os soldados com aquelas sandálias. Então era o costume daquela época, era o tipo de sandália daquela época. Então, conforme eles andavam muito, não era asfaltado, era terra mesmo, de barro, os pés sujavam muito, era muita sujeira. Então era costume da época, quando uma pessoa recebia outra na sua casa, que o menor servo da sua casa ia até lá, pegava uma bacia, colocava aquela pessoa sentada em um lugar e começasse a lavar os seus pés e ungir os seus pés com óleo. Quem que fazia isso? O menor dos servos da casa. O servo fazia exatamente isso. Ele pegava e lavava os pés do anfitrião. Ele lavava os pés de quem estava sendo convidado. Mas não era a pessoa que fazia isso, era um serviço para o menor dos servos. Ou seja, era um serviço que ninguém queria fazer. Então, irmãos, era esse o contexto pelo qual as pessoas eram recebidas. Tanto porque no texto que nós lemos, de João 12, Maria, ela derrama aquele perfume caro aos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos, porque era uma forma de receber a pessoa, dizendo que ela era bem-vinda naquela casa. Irmãos, e Jesus, ele toma esse papel do servo menos importante, ele toma esse papel daquele que era o menor servo da casa e faz a mesma coisa. É interessante observar que, se os irmãos forem avaliar em alguns textos, nós vamos ver que os discípulos discutiam entre si quem seria o maior. Você lembra de alguns textos que falam sobre isso? Quem que vai assentar à sua direita, quem que vai assentar à sua esquerda? E é engraçado que Jesus chama uma criança e diz: olha, se vocês não forem como uma criança, vocês não herdarão o reino de Deus. E no meio dessa discussão, em quem seria o maior, quem sentaria à direita, quem sentaria à sua esquerda, Jesus pega uma bacia, tira a vestimenta de cima, pega uma toalha e faz o papel do menor servo da casa, dando para os discípulos uma lição de que esse tipo de pensamento, esse tipo de competição não pode haver entre os discípulos de Jesus. Porque, irmãos, nós, na verdade, se a gente for olhar o mundo que a gente vive num mundo competitivo, sim ou não?
A gente vive num mundo, irmãos, em que você tem que se capacitar cada vez mais para que você tenha a sua vaga de trabalho, porque tem muitos lá fora querendo a sua vaga. Então, a gente vive num mundo de grande competição. Você vai fazer um concurso público, são milhares de pessoas que estão concorrendo para aquela vaga. Por quê? Porque a gente vive num mundo de competição. E, na verdade, nós também temos uma natureza competitiva. E Jesus vem mostrar um princípio do reino de Deus para eles. Vem dizer assim, ó, não vai ser assim entre vocês. Porque aquele que quiser ser o maior vai servir aos menores. Esse é o princípio. Então Jesus, ele toma essa atitude para mostrar e rechaçar, para destruir, para eliminar qualquer tipo de competição que é o que houvesse entre os discípulos. E ele diz, versículo 6: quando se aproximou de Simão Pedro, este perguntou: vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Irmãos, o sentimento de indignação veio do coração de Pedro. Não pode. O Senhor, que é o Senhor, lavar os meus pés, isso é uma tarefa do menor servo. Eu não vou admitir que isso aconteça. Foi parecido com aquilo que João Batista disse para Jesus quando Jesus foi se batizar. Jesus foi para se batizar com João Batista, e João Batista disse: eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Eu não sou digno, mas era necessário para que se cumprisse a Escritura. E Pedro se indigna e disse: Senhor, eu não quero, não é digno, eu não sou digno de o Senhor lavar os meus pés. E aí, irmãos, uma lição importante, Jesus ensina a Pedro nesse momento. O que eu faço, você não compreende agora, mas vai entender depois. Irmãos, o que Jesus está fazendo na sua vida que você não está entendendo? A gente pode aplicar esse versículo em diversas áreas da nossa vida. Quantas vezes Deus age e a gente não entende? Quantas vezes Deus permite tribulações e a gente não entende? Quantas vezes Deus fecha portas e a gente não entende? Quantas vezes Deus abre portas e a gente não entende? Quantas vezes, irmãos, a gente passa por perseguições e a gente não entende? Quantas vezes, irmãos, a gente é injustiçado e a gente não entende? Quantas vezes passamos por diversas tribulações e a gente não entende? E eu já falei com os irmãos na série de mensagens em busca de respostas, que Deus pode responder de algumas formas. Quais são as formas que Deus pode responder? Pode falar. Sim. Não. Pode falar, irmão. Sim, não, espere. Ou Deus também pode falar esse versículo que está aqui. Deus pode falar o quê? O que eu estou fazendo, você não compreende agora, mas você vai entender depois. Irmãos, esse versículo pode justificar simplesmente a sua vida aqui nessa noite. Às vezes, só de abrir esse versículo aqui já falou com você. Porque às vezes a gente busca Deus, a gente sabe que Deus tem um plano na nossa vida, mas a gente não entende o que Deus está fazendo. E às vezes só esse versículo já falou com você, já foi o suficiente para aquilo que Deus queria falar com você nessa noite. O que eu estou fazendo na sua vida, esse rebuliço, essas mudanças, toda essa situação que tem acontecido, você não vai entender agora, porque você não entende ainda lá na frente. Quantas vezes nós passamos por situações e que Deus só pedia da gente confiar e obedecer? Quantas vezes passamos por isso? Só confie e obedeça e continue marchando, que o mar vai se abrir. Então, continuar marchando é comigo e você, agora abrir o mar de Deus. Então a gente não entende muitas coisas que Deus faz, que Deus permite acontecer. Jó não entendia. Por que ele tinha que perder tudo? Por que ele teve que passar por essa prova? A gente não entende por que a gente teve que passar por essa pandemia. Estamos passando ainda até hoje. Mas a gente não vai, irmãos, ter todas as respostas de imediato. O que a gente precisa, irmãos, é não questionar a Deus e obedecer até o final. É isso que Deus espera de nós. Pedro, eu sei que você pode estar indignado com as coisas que estão acontecendo, mas apenas obedeça e apenas deixe eu fazer o que eu quero fazer na sua vida. Porque o que eu estou fazendo está fora da sua compreensão. Você não vai conseguir entender. E às vezes, quando a gente fica tentando entender o que Deus não vai explicar no momento.
Deus não vai explicar agora, Deus não vai explicar no momento. Você só vai entender depois que você passar por esse deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Jesus em nenhum momento disse, mas por que eu estou passando por isso? Ele só passou e no final Deus deu o livramento. Então muitas vezes, irmãos, acontece isso conosco. Jesus vira para nós e diz assim, eu não vou te dar uma resposta imediata, porque eu quero que você obedeça e confie até o final. O que eu estou fazendo agora, você não está entendendo, mas você vai compreender depois. Amém? O texto nos diz, versículo 8, então Pedro disse, o Senhor nunca lavará os meus pés. Pedro nesse momento quis tomar uma posição de Senhor. Olha, o Senhor nunca, eu não deixo, isso não vai acontecer. E aí, irmãos, Jesus dá uma lição para Pedro. Ele diz assim, se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, Senhor, se a questão é essa, ter amizade, ter comunhão contigo, então me lava todo. Mas Jesus diz para ele, não, ser lavado totalmente, você já foi no ato da sua conversão. Agora o que você precisa é de santificação. É interessante observar, irmãos, que por que Jesus teve uma atitude tão simples? Então, comparado ao menor servo da casa. Eu queria voltar com os irmãos, versículo 3, diz assim, ó, sabendo que o Pai tinha confiado o que em suas mãos? Versículo 3. Sabendo que o Pai tinha confiado algumas coisas em suas mãos? Sabendo que o Pai tinha confiado certas coisas. O Pai tinha confiado todas as coisas. Então, toda a autoridade no céu e na terra foi dada a Jesus. Quando ele subiu ao céu, ele disse aos seus discípulos, olha, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, tudo estava nas mãos dele. Ele diz, sabendo este, que o Pai tinha confiado tudo em suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus. Ou seja, Jesus sabia quem ele era e qual era o seu propósito na terra. Irmãos, e isso vai nos ajudar a passar por altos e baixos na vida. Saber quem eu sou e saber qual é o meu propósito de vida na terra. Jesus não se ofendia em estar fazendo um trabalho simples, porque ele sabia quem ele era. Ele não se ofendia por estar passando por essa lição, passando essa lição para os discípulos, porque ele sabia quem ele era. E quando, irmãos, a gente sabe quem a gente é, a gente serve. A gente serve a Deus, a gente serve aos irmãos. Jesus nos ensina, através dessa atitude, que quando a gente sabe quem a gente é, ele diz, sabendo que o Pai tinha confiado todas as coisas, que ele viu de Deus voltar para Deus. Quando a gente sabe quem a gente é, a gente serve a Deus e aos nossos irmãos. Quando nós sabemos quem nós somos e qual é o propósito de Deus na nossa vida. E eu pergunto para você, você sabe quem você é e o seu propósito na terra? A razão, a justificativa pelo qual Deus colocou a mim e você no mundo. Acima de tudo, glorificar a Deus, viver para Deus. Porque viemos de Deus e voltamos para Deus. Qual é a razão de Deus não nos levar hoje? Qual é a razão? Qual o propósito que Deus tem na minha e na sua vida? Eu creio, irmãos, que Deus tem coisas grandes a revelar nas nossas vidas. E quando eu tenho o entendimento de quem eu sou povo de Deus, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nasci para glorificar a Deus. Tenho um propósito de vida. Quando Deus me deu uma família, filhos, quando Deus me deu uma igreja, um ministério, eu tenho um propósito. Irmãos, não foi à toa que você, os irmãos que são aqui de São Sebastião, o lugar onde você cresceu, a família onde você nasceu, as amizades que você tem, as habilidades que você tem, as influências que você tem, o lugar onde você mora, Deus, de forma estratégica, colocou você onde você está, para que a gente exercesse um propósito. Nós fomos criados por Deus para um propósito. Então, irmãos, quando eu sei quem eu sou e sei o propósito que Deus tem na minha vida, eu sirvo aos outros, eu sirvo aos meus irmãos. Amém? E ele diz, então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais está todo limpo. E vocês estão limpos, mas nem todos. Por que Jesus disse que todos estão limpos, mas nem todos?
Ele diz assim: vocês estão limpos, mas nem todos estão limpos. Limpos de quê? Limpos do pecado. Limpos do pecado, ou seja, vocês se converteram, vocês tomaram uma decisão comigo, vocês entregaram o coração, mas nem todos estão. Jesus estava falando sobre Judas. O próprio texto vai dizer, versículo 11: pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. Depois de nesse tempo lavar os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando-se à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Aí Jesus vai ser didático nesse momento. Jesus vai ensinar a sua atitude e a lição que ele quis passar. Vocês me chamam de mestre e de Senhor e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu sendo Senhor e mestre lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Irmãos, espera aí. Quem eram os discípulos de Jesus? Você lembra de alguns nomes dos discípulos de Jesus? Pode falar aí. Alguns nomes que você lembra aí dos discípulos, dos 12 discípulos, pode falar. Pedro, Tiago, João. Do barquinho não, né? Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João. Mas quem? Que o irmão falou. Eu não perdi a oportunidade que o irmão falou na sequência, né? Pedro, Tiago, João, eu falei com Tomé, mas está faltando um aí. Está faltando vários, né? Pedro, Tiago, João, Tomé, André, Filipe. Mas quem? Quero dizer. Judas. Então, irmãos, para pensar. Jesus lavou os pés de quem? Dos discípulos. Ele lavou os pés de alguns discípulos ou lavou os pés de todos? De todos. E nesses todos estavam quem? Judas também. E aí, irmãos, é que é difícil. Já parou para pensar, irmãos? Que Jesus está lá, cada um deles, lavando os pés. Pedro, lavando os pés de Pedro. Aí vem próximo. Tomé, e aí depois vem próximo. Pedro, Tiago, João, todos, e de repente chega na frente de Judas. Jesus sabia. Jesus sabia que ia ser traído. E não ia demorar muito, porque já estava no momento da ceia, e Jesus, naquele momento de ceia, disse: o que você tem para fazer, faz depressa. E ele saiu para poder entregar Jesus. Irmãos, por que Jesus lavou o pé de Judas? Pergunta boa, né, irmãos? Por que Jesus, se sabia, por que eu tenho que ajudar uma pessoa que não merece? Deixar o exemplo. Ensinamento. Né? Por que eu tenho que lavar os pés de uma pessoa que vai me trair? Irmãos, eu ouvi uma história uma vez, achei muito interessante. Um monge estava na beira de um lago e ele viu um escorpião se afogando. E aí ele foi lá, pegou com a mão aquele escorpião, né, e tinha uma pessoa vendo, né, e observando, e achou interessante. Ele foi lá, o monge foi lá, pegou o escorpião com a mão, e em determinado momento o que aconteceu? O escorpião picou ele. E aí ele ficou, né, jogou o escorpião longe, e aí a pessoa que estava do lado virou para ele e falou assim: mas você não sabia que o escorpião ia te picar? Aí ele disse assim: eu sabia que o escorpião ia me picar. E ele falou assim: mas por que você tirou o escorpião da água? Você tinha que deixar ele morrer lá. E aí então o monge disse, né, para esse homem: eu sei que é da natureza do escorpião picar, mas a minha natureza está em ajudar. Então, a natureza dele é picar. Eu sabia o que ele ia fazer, mas é da minha natureza picar. E foi por isso que Jesus lavou os pés de Judas. Porque a natureza de Jesus era servir. E ele não tinha como escolher quem tinha que servir. Ele não tinha como escolher a quem servir. Ele não tinha como escolher o merecimento das pessoas. Isso é graça. Favor merecido de Deus. Ele não tinha como pular Judas. Não, Judas, você não, eu não vou lavar você. Não tinha como, porque fazia parte da natureza de Jesus. Fazia parte da natureza de Jesus amar, como diz o texto, que ele os amou até o fim. Isso, irmão, Deus fala conosco de forma muito profunda. Porque muitas vezes, irmão, a gente não quer fazer o bem para pessoas que não merecem. É a nossa natureza ou não é, irmãos? A gente tem maior... Romanos fala isso.
Pode ser que alguém, o que o texto diz, Romanos 5? Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda muito bonzinhos, pecadores. Então ele fez isso porque não merecia nada. Agora, irmãos, o texto vai dizer, pode ser que alguém se anime em morrer por alguém que seja bom. Agora, alguém que é ruim, ninguém vai querer morrer. Então, irmãos, a nossa natureza, irmãos, e a gente tem que ser sincero, a nossa natureza não é querer fazer o bem para quem não merece. Eu já ajudei tanto essa pessoa, não vou ajudar mais. Estou mentindo, irmãos? Ou só eu que já pensei assim? Eu não vou ajudar mais essa pessoa, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou servir mais a Deus, por quê? Porque eu já me entristeci tanto. Eu já fui tão ferido, já aconteceu tanta coisa comigo, eu não quero mais fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos um entendimento de que devemos fazer mais por aqueles que merecem. Mas quem merece? Quem merece, irmãos? Qual de nós merecemos alguma coisa? Irmãos, Jesus não pulou Judas, porque fazia parte da natureza dele servir. Fazia parte da natureza de Jesus servir a Deus. E ele sabia, irmãos, que ele ia ser traído. Irmãos, a gente não precisa ter visão espiritual, não. Existem pessoas do nosso convívio, família, trabalho, que a gente sabe que vão nos trair. A gente sabe. Mas, irmãos, a questão não era a quem merecia, a questão era a natureza de Jesus. O fato de Jesus lavar os pés de Judas não diz respeito à natureza de Judas, diz respeito à natureza de Jesus. Como aquele monge que, mesmo sabendo que ia ser picado, ele foi lá e salvou a vida do escorpião. Quantos estão entendendo? Amém? Amém. Isso, irmãos, é um grande desafio para cada um de nós. Versículo de número 15. Pois eu dei os exemplos, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado é maior que aquele que o enviou. Ou seja, nós somos enviados em nome de Jesus. Não falo, ele diz assim no versículo 17: se vocês sabem estas coisas, bem-aventuradas são se as praticarem. 18: não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi. Mas é para que se cumpra a escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Ele está falando de quem? De Judas. Aquele que comeu da mesa vai levantar o calcanhar, ou seja, vai sair para traí-lo. Desde já eu digo isso, antes que aconteça, para que quando aconteça, vocês creiam que eu sou. Mais uma vez a expressão eu sou. Lembra que a gente sempre falou sobre essa expressão ao longo do Evangelho de João? Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, eu sou. E Jesus mostra que eu estou avisando a vocês que eu vou ser traído, estou dando um exemplo a vocês, para que vocês saibam que eu sou, ou seja, para que vocês saibam que eu sou Deus. E no versículo 20, para a gente finalizar, no versículo 20 ele diz: em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. E nós, irmãos, recebemos Jesus no nosso coração, e recebemos o nosso Pai como Senhor e Salvador de nossas vidas. Irmãos, nós aprendemos lições muito preciosas. Pedir você para ficar de pé, para nós encerrarmos nessa noite. Aprendemos, irmãos, lições muito preciosas nessa noite, porque quando nós sabemos quem nós somos e qual é o nosso propósito na terra, nós não temos dificuldade de servir, porque faz parte da nossa natureza. Nós aprendemos, irmãos, que muitas vezes não entendemos os desígnios de Deus, mas o que Deus nos fala nessa noite, o que eu estou fazendo agora, você não entende, mas um dia você vai compreender. E o desejo de Deus, irmãos, nós vamos falar um pouquinho no próximo domingo à noite sobre a paternidade de Deus. E o desejo de Deus é que nós, independente das circunstâncias, independente do merecimento das pessoas ao nosso redor, é que a gente seja parecido com o nosso Pai. Para que a gente verdadeiramente seja filho de Deus, parecido com o nosso Pai. Irmão, não é tarefa fácil. Não é com duas conversas. Mas o desejo de Deus é que eu e você sejamos parecidos com o nosso Pai. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Agradecer ao irmão Felipe, que foi lá
da 28 de março, lá me buscar, mas o Senhor permitiu chegar até em casa. Obrigado pelo carinho do irmão. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor por essa noite, pelo que o Senhor ministrou, Pai, em nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, seguir o Teu exemplo. Nós queremos, Pai, fazer a Tua vontade, porque sabemos quem nós somos. Nós somos Teus filhos, o Senhor é o nosso Pai. E nós queremos, ó Deus, sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Continue, ó Deus, ministrando em nossas vidas. Quebranta cada dia mais, Pai, nossos corações. E que cada vez mais nós venhamos refletir a Tua luz nesse mundo. Nos abençoe, Pai, no retorno dos nossos lares. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Oração silenciosa, estamos encerrando o culto dessa noite. A gente leva lá, tá?